Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade, de interesse de todos, porque vamos abordar neste espaço, com convidados especiais, alternativas para o não endividamento. Amplo, não é? Mas atinge, repito, a todos. Não endividamento do Estado. Quem não conhece a situação do Rio Grande do Sul, do país, dos municípios? Endividamento das empresas que encontram dificuldades, que precisam adotar medidas não desejadas. O endividamento das pessoas que permanecem inquietas, estupefatas, sem saber o que fazer, como proceder e como estancar este nível de crescimento de endividamento. Por isso trazemos, repito, convidados especiais que estarão levando a sua experiência, o seu conhecimento, a sua forma de ver com a mais absoluta clareza tudo o que acontece e auxiliar também na definição de próximos passos, porque é importante caminhar, andar para frente, mas mudar, quem sabe, esta forma de andar. Por isso trazemos para o Democracia de hoje o Dr. Leonardo Neira, que é superintendente da FCDL seccional do Rio Grande do Sul, e o Dr. Alfredo Meneghetti Neto, de muitos títulos, hoje o representante da FEE neste debate, nesta conversa com o telespectador. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Dr. Leonardo Neira. Tudo bem? Tudo bem, Batista. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez, conversando inclusive com o nosso colega, o Dr. Alfredo, sobre um tema que é extremamente relevante e vem sendo tratado de uma forma bastante seguida no nosso ambiente. Acho que pela primeira vez a gente percebe aí uma situação de endividamento não só nas empresas, no consumidor, como a gente costumeiramente fala, mas a gente está vendo uma situação de endividamento do Estado, ou seja, a gente vive um momento diferente, um momento de realinhamento econômico, eu diria. Existem sim as causas que provocam esta situação, mas antes de mais nada eu traria aqui uma provocação no sentido de que nós estamos, quando nós falamos aqui em nome da FCDL, nós temos um birô de crédito no nosso sistema, o SPC, acho que todos aqui conhecem, e eu gostaria de trazer alguns dados que eu acho que são bastante relevantes para essa discussão, falando especificamente do endividamento do consumidor. Acho que é importante a gente contextualizar o seguinte, endividamento não significa inadimplência, né? O SPC ele trata da informação relativa à inadimplência. Segundo dados que nós apuramos em todo o Brasil, hoje já existem cerca de 59 milhões de pessoas com algum tipo de registro de inadimplência no SPC. Esse é um número bastante relevante, porque é uma massa bastante significativa daquelas pessoas que têm poder econômico, que são as pessoas economicamente ativas. E nós temos também um grau de endividamento das famílias brasileiras hoje beirando a casa de 50% das suas receitas, né? Boa parte desse endividamento ele está vinculado a algum financiamento de longo prazo, como é o caso do financiamento imobiliário, ou o financiamento de algum veículo, ou enfim, bens de consumo. Então a gente tem hoje uma realidade bastante adversa quando se fala em crédito, mas também temos oportunidades e a gente está aqui para tratar exatamente sobre isso. Dr. Alfredo Meneghetti Neto. Bom, Batista, é uma satisfação estar no programa, compartilhando com o Leonardo, e também com esse programa que vem apresentando pautas de serviço para o cidadão gaúcho entender a situação brasileira de crise e também de inadimplência e de endividamento, não só, como bem disse o Batista na introdução do programa, pessoal, mas também dos entes governamentais federais, né? Estados e principalmente municípios. E nesse sentido, o economista, a categoria dos economistas faz um papel relevante, um papel de apoio. E no meu caso, e eu gosto de deixar as coisas
no sentido de dar o serviço para o cidadão, de apoio ao cidadão, eu venho desde 2010, ou seja, 6 anos, dando apoio, tanto no Conselho Regional de Economia, quanto também no Laboratório de Finanças Pessoais lá da PUC, também na Fundação, no sentido de ajudar aqueles endividados. Então, uma carteira de 100 clientes que eu tenho, 80 estão numa situação de endividamento onde há necessidade da intervenção do economista independente, porque tem o economista institucional que defende a instituição, o economista que trabalha num banco, certamente ele vai estar defendendo os interesses do banco, o economista de um determinado partido, enfim, né? Agora, um economista independente tem essa visão, vamos dizer assim, dos interesses da sociedade. Nesse sentido, o apoio é fundamental para ele entender o cidadão que existem instituições financeiras que veem o endividamento como negócio, que veem o endividamento do cidadão como uma oportunidade de lucrar. E nesse sentido, se tu pegares a Forbes Internacional, que reúne os patrimônios e o porte financeiro de todas as empresas do mundo, das 10 maiores importantes empresas do mundo, 6 são instituições bancárias, 6 são instituições financeiras, 6 são bancos. Os bancos estão nos países então o domínio. E no caso do Brasil, se tu pegares a Forbes, a lista da Forbes, das 10 mais importantes em termos de valor patrimonial, em termos de ação, em termos de predomínio do mercado, 6 são de bancos também. 6 são instituições financeiras. Nesse sentido, se tu pegares um gráfico para deixar para o cidadão essa dominância do capital financeiro, os ativos financeiros que representam depósitos, CDBs, todos o dinheiro que existe, vem se destacando em relação ao PIB mundial. O crescimento do PIB mundial vem sendo chato nesses últimos 20, 30 anos, enquanto que os ativos financeiros vêm se destacando nesse gráfico, onde eu mostro a dominância. E isso aí foi estudado, inclusive, por um economista da Universidade Federal da Bahia, onde ele apresentou de uma forma com uma propriedade muito grande. E o endividamento hoje, como é o destaque desse programa, é uma coisa séria. Os próprios dados do Leonardo, CDL, mostram muito bem a situação que vive o cidadão, não só gaúcho, mas principalmente brasileiro. E nesse sentido, o apoio, o serviço do economista é no sentido de ajudar. Dessa cartela, desse acervo que eu tenho de 100 cases, 80 estão numa situação de endividamento e depois desses 2010, dessa intervenção, alguns me procuram, outros não, mas depois da anamnésia que a gente faz, no sentido da entrevista para entender quais são os problemas, e muitos têm problemas não só neles, mas da família, Batista, às vezes é da mulher, às vezes é do marido, às vezes é de um filho, às vezes são pessoas que que usam e cedem seu nome para empréstimos, que é uma coisa séria. 80 ainda tem aquelas metas e vem seguindo as metas. Às vezes eles me procuram e eu vejo que ainda está muito difícil porque nós estamos nesses últimos 2, 3 anos numa crise financeira onde é mais difícil sair de endividamento. 20 estão numa situação boa, superavitária. Então a gente pode dividir o mundo entre 2 tipos de cidadãos, os superavitários e os deficitários. Os superavitários, eles precisam do apoio do economista para ver quais são os investimentos, quais são os encaminhamentos que ele pode dar, porque muitas vezes as instituições financeiras, elas veem isso como negócio. Assim como aqueles que estão numa situação deficitária, as instituições financeiras veem isso como um negócio, uma oportunidade para lucrar. Nessas duas pontas, superavitário e deficitário, vem o economista no sentido de ser a segunda opinião, de ser para mostrar, para estar ao lado do cidadão, mostrar o que ele tem aí pela frente, quais são os interesses que ele tem, o que ele pode fazer no sentido de conciliação, no sentido de negociação da dívida. E nesse sentido eu te parabenizo, acho que o programa ele apresenta para o cidadão um caminho,
um caminho para negociação, para conciliação, para sair dessa situação. E nesse sentido eu quero ajudar, eu quero colocar algumas palavras no sentido de oferecer um serviço para todos, justamente para não cair nessa tentação que representa o cartão de crédito, que foi criado, só para encerrar, em 1950 pelo McNamara, que se chamava Diners Club, que era um clube de janta, em 1950... Robert McNamara. Exatamente, foi ele o criador, que era antes para os seus amigos, porque um dia ele chegou numa loja de grelhados, num restaurante de grelhados, não tinha dinheiro e pediu, através de uma assinatura, para ele pagar no dia seguinte. Depois ele voltou, na época era um papel de cartão, né, um cartão em papel, onde ele dava para os seus amigos esse Diners Club, que era um clube de janta. E depois se espalhou com cartões de plástico e hoje nós temos 800 milhões de cartões de plástico, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Plástico, que representam 4 cartões para cada cidadão brasileiro, que eu acho um exagero, que eu acho um absurdo. E esses cartões também são o objeto esse do empréstimo, né? Que parece tão pueril, né? Teu cartão me empresta que eu estou sem agora e vai lá aumentar o endividamento do outro. Batista, já que a gente está falando em cartão de crédito, eu queria trazer mais um dado bastante curioso. A gente levantou lá no SPC, 76% das pessoas que possuem esse meio de pagamento consideram esse meio de pagamento algo muito bom. Só que metade das pessoas que utilizam esse meio de pagamento não sabem e não têm controle algum sobre as compras que elas fazem utilizando o cartão de crédito. Então, esse dado é muito preocupante na medida em que, como bem disse o doutor Alfredo, existe uma relação, eu diria até que de oportunidade de negócio que a instituição financeira vê quando ela oferece o crédito. Então, quanto mais disponível estiver o crédito para o consumidor, obviamente esse recurso ficará mais caro. Então, não é à toa que a gente hoje está com as taxas de juros dos cartões de crédito as mais altas que a gente tem aí nos últimos 10, 15 anos. Ou seja, estamos beirando a casa dos 400% ao ano de juro das operações de cartão de crédito. Então, quem paga a fatura, o mínimo, e não paga o valor integral, ela vai ter um juro bastante significativo. O mesmo acontece com o cheque especial, que é outro vilão dessa situação já de endividamento. A pessoa entra no cheque especial, depois entra no cartão de crédito e se ela não consegue administrar essas duas formas de crédito que são disponibilizadas de maneira muito grande pelas instituições financeiras, o problema tende a só piorar. Então, é necessário que exista esse controle. Lá no SPC, por exemplo, a gente, esse ano agora, está editando uma segunda edição. Nós fizemos uma parceria com o Maurício de Souza, o desenhista da Turma da Mônica, e a gente tem hoje uma cartilha, um gibi, um almanaque, direcionado para crianças e adolescente, pré-adolescente, sobre educação financeira. Esse é um tema que para nós ele é tão relevante, porque o brasileiro ele quer consumir, ele não tem o hábito de poupar, bem como disse o doutor Alfredo, existem as pessoas superavitárias e as endividadas. Então, por conta disso, o crédito acaba sendo a forma que as pessoas têm de realizarem os seus sonhos. E o estímulo ao impulso, né? Sem dúvida. A compra por impulso é que é trágica, né? Ao fim e ao cabo, na hora de analisar as contas e a razão do porquê se vive essa situação. Uma pergunta obrigatória aqui, porque foi muito esclarecedora, como de resto sempre é, a manifestação do Dr. Alfredo Meneghetti Neto. Por que neste país de tantas propostas, de tanto discurso, que não chegam a conclusões e ações efetivas, a não ser lá no período anterior, a 64, no governo João Goulart, não é incluída a reforma bancária entre as prioridades? Fala-se sempre na reforma tributária, ainda que menos, se bem que menos, de reforma agrária, mas a bancária não entra e essa talvez seja
mais importante de todas, não? É uma pergunta obrigatória porque o telespectador precisa saber disso. Bom, no rol das reformas no Brasil, desde a época do Getúlio Vargas, já se falava em reforma tributária, reforma fiscal, reforma bancária, e nunca se fez porque o Congresso Nacional, ele defende justamente os interesses das instituições mais fortes, mais poderosas no Brasil, como no resto dos outros países. Ou seja, quem vai apoiar um encaminhamento de reforma bancária no Brasil? Quem vai apoiar? Quem vai apoiar um projeto de reforma tributária onde hoje no Brasil se degladiam os três entes federativos? É a União, são os estados, são os 5.500 municípios. Então, no Brasil, e eu creio, já respondendo o Batista, não se fará reforma bancária, não se fará reforma tributária, não se fará reforma fiscal que diz respeito às receitas e despesas. Se fará, eventualmente, alguns ajustes de condutas. Ajustes de condutas no setor bancário, eventualmente, porque a gente sabe, o dinheiro fracionário, o cidadão, o telespectador precisa entender o dinheiro fracionário. Dinheiro fracionário, Batista, de R$100 que o cidadão coloca no banco, o banco se apropria de R$90, porque R$10 é o depósito compulsório, tem a regra da Basileia no mundo inteiro, varia de 10% a 15%, que ele tem necessidade de manter, o banco tem necessidade de manter, e depois ele empresta os R$90. Os R$90 aí vai para comercialização, eventualmente o empresário usa ou retorna para o banco. Retorna para o banco fica com os 10% e volta para o mercado 80%. E aí vai. Se fez o cálculo que de R$100 o banco consegue colocar em circulação R$800. Ou seja, esse é o dinheiro fracionário. É o dinheiro que faz com que os ativos financeiros se desloquem do PIB real, da economia, da produção industrial das empresas, das máquinas, dos empregos. E, na realidade, esses ativos financeiros, a gente vive num mundo irreal, Batista. Num mundo que as reformas bancárias não vão resolver. Então, o que a gente faz? A gente apoia justamente ao cidadão de ver aonde que as taxas de juros podem impactar no seu dia a dia. E eu vejo que essas 80 pessoas que eu venho apresentando, monitorando, passam por problemas sérios familiares, psicológicos, de problemas, inclusive eu tenho uma dona de casa, ela tem problemas tão sérios que tem uma filha, que a filha tem problemas que ela tem pânico de tudo. Ela tem a doença do pânico. Ou seja, ela não consegue trabalhar, não consegue estudar, em função da situação de inadimplência da mãe. E eu pergunto, 60% dos brasileiros hoje têm alguma espécie de dívida e 20% são dívidas impagáveis que já passaram 3, 4, 5 vezes o seu orçamento. Como ficam a questão psicológica, a questão do relacionamento familiar que se desestrutura quando o problema é dívida, que se desestrutura quando o problema é dinheiro. O dinheiro, lá quando se criou o cartão de plástico, o dinheiro como uma mola mestra para desenvolver, para dar o crescimento. O sistema capitalista ainda não se criou uma coisa melhor do que o mercado. Ontem eu estava discutindo na academia a questão de Cuba e falavam muito do embargo, isso aí foi um problema sério para o cidadão cubano, mas os dois lados, o estatal e também o mercado, ainda não conseguiram resolver todos os encaminhamentos necessários para o cidadão. Então, nem o comunismo e nem o capitalismo severo podem dar um encaminhamento adequado. Há necessidade do Estado de intervir. E aí o Batista pergunta, a reforma bancária, como é que fica, a reforma tributária? Bom, o Estado ele tem que fazer ajustes nesses dois extremos, justamente para dar um encaminhamento para o que o cidadão necessita, para a sua qualidade de vida. É bem verdade, se tu pegares um gráfico e colocar de 0 anos até os
100 anos que vive o cidadão, se ele tem a finitude, né, aos 90 anos, 100 anos, a finitude dele se encerra com a qualidade de vida, zero, né, se tu colocar a qualidade de vida e a cronologia. Bom, com os 80, 90 anos se encerra a finitude dele e a qualidade de vida cai porque ele morre. Só que, se ele tiver dinheiro, ele pode estender e ter 10 anos de vida a mais. E aí a importância do dinheiro no sentido de bem usar o dinheiro. Eu creio que o cartão de crédito veio para dar... as instituições financeiras, eu sou muito grato a elas, Batista, e todos nós somos. Por quê? Porque foram com elas que eu consegui a construção de patrimônio. A duras penas, na realidade, porque de um apartamento que eu estou morando hoje, eu tive que pagar 2 apartamentos, e todos nós somos assim. De um carro que tu tens, tu tivesse que pagar 2 carros, em função das taxas de juros, porque tu não tinha dinheiro à vista. E do carro do qual és inquilino, não proprietário. Porque para tê-lo e usá-lo precisa pagar todos os anos o imposto, o seguro, etc., a manutenção, né? O que torna um dependente do automóvel, não um proprietário do automóvel. Eu vejo assim que essa situação toda dessa reforma bancária, eu acho que hoje na pauta que nós temos algumas prioridades que estão se apresentando à nossa frente. Por exemplo, a própria reforma da Previdência, que é uma das razões, talvez uma das maiores razões que nós estamos enxergando aí, principalmente no Estado brasileiro, é justamente essa conta que não fecha. Ou seja, hoje nós temos um contingente significativo de trabalhadores, porém o contingente de pessoas que estão hoje afastadas de suas atividades profissionais e suas atividades laborais, por conta do direito à Previdência, é uma conta que não fecha, uma equação muito difícil de se fechar. Nós temos também a própria reforma tributária, é uma grande discussão hoje e que precisa ser encarado, porque isso logo ali na frente vai nos trazer consequências severas, não só sob o ponto de vista político, mas também econômico. E por último, a própria reforma política, que a gente hoje está vivendo uma falta de crença naqueles que nós acreditamos que nos representam. Então esses são desafios que nós temos em pauta. É a ausência de credibilidade, né, que gera a crise de confiança. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco da democracia, falando sobre alternativas para o não endividamento. Isso é fundamental. E o primeiro momento do programa se desenvolveu com a exposição dos nossos convidados, a exposição do seu conhecimento, que, ao fim e ao cabo, traz aquilo que é fundamental. A certeza de que todos nós, entes públicos, empresas, somos todos nós como as pessoas. Nós temos que acompanhar certamente o período de ascensão, de apogeu e de queda.